E com isso nós concluímos a nossa jornada, né? Esse é o último vídeo da nossa série de 60 dias do mundo das séries. 60 dias do mundo das séries, dia 60, Fargo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de construção do cânon das escrituras sagradas, utilizando para isso uma série antológica muito premiada. Quer saber como isso vai acontecer, como nós vamos unir as duas coisas? Fica comigo até o fim do vídeo, vai valer muito a pena. Nós vamos começar lendo um texto bíblico, mas antes, não se esquece, curta esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos expandir o nosso projeto e alcançar cada vez mais pessoas com o projeto do Parábolas Geek. O texto que eu quero ler com vocês está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a prática, a instrução na justiça. Bom, Fargo é uma série que estreou em 2014 com uma previsão de 4 temporadas previstas e ela é baseada em um filme de mesmo nome que foi dirigido pelos irmãos Coen, o Joel e o Ethan. Bom, a produção, o filme ganhou o Oscar de melhor atriz e de melhor roteiro original, mostrando que, no mínimo, ela é inovadora. Bom, a série e o filme, ela apresenta um misto entre mistério, assassinatos e pitadas de humor. E o humor acontece justamente porque, em muitas ocasiões, os assassinatos acontecem porque tudo dá errado em planos que são elaborados e que fogem completamente do controle. Só para ter uma ideia, o roteiro do filme, o marido planeja o sequestro da própria esposa para pedir um resgate para o sogro, que é alguém muito rico, para que possa, a partir desse resgate, quitar as suas dívidas. Claro que um plano desses não vai dar certo, e aí as coisas fogem do controle, e por isso o filme e a série são tão bons de se assistir. O que acontece? Na série, você tem, ela se passa, não é uma cronologia nos acontecimentos da série. Cada temporada conta uma história distinta, independente, né, das demais temporadas. Além de não serem histórias correlacionadas, são histórias distintas e independentes, elas acontecem em épocas e em lugares diferentes. Né? Então, se passam em anos distintos e em lugares diferentes. Né? Existem pequenas conexões deixadas ali pelos produtores, né, quase easter eggs ali para pontuar uma conexão muito fraca entre as temporadas, mas as histórias elas funcionam de maneira independente. E esse gênero, né, essa maneira de se montar séries, de se contar histórias, tem um nome, e isso é uma antologia. Então, e essa antologia tem crescido muito nos últimos anos, justamente porque nem todo mundo tem paciência de assistir séries com muitas temporadas. Já falamos de várias séries com muitas temporadas ao longo desses 60 vídeos com vocês. Então, nem todo mundo está disposto, ou tem tempo, ou paciência de assistir muitas e muitas séries, ou quando termina determinada temporada, saber que vai esperar 1, 2, 3, às vezes mais tempo ainda para continuar aquela história. Então, muitos simplesmente preferem uma série que ela termina dentro dos episódios daquela temporada. Então, se eu tiver que assistir alguma coisa antes, ela não vai ter relação com isso e também depois. Então, o gênero da antologia tem crescido muito nos últimos anos por essa razão. E eu quero aproveitar esse gênero, essa forma, né, de contar a história que está ilustrada a partir da série Fargo, que é a maneira como a Bíblia foi escrita. Se nós pegarmos a cronologia, né, o tempo, nós podemos alcançar aproximadamente 15 séculos de duração na escrita do texto bíblico. 1.500 anos, cerca de 40 escritores distintos que viveram em lugares e em épocas distintas.
Mas diferente do gênero, diferente do Fargo e da antologia, do gênero, né, da antologia que nós abordamos aqui, a Bíblia está toda conectada, né? Cada um dos 66 livros da série conta uma única história. Então, temos aqui uma diferença muito grande entre a série antológica e a construção do cânon bíblico. A maneira de se juntar esses livros, né, estarem compilados em uma coleção, isso por si só já é um grande milagre. Né? Tanto tempo, tantos autores, tantos lugares e tantos períodos, só a união de todos esses livros já é por si só um grande milagre. Os escritores desses textos, eles tinham as mais diferentes funções, né? E viviam de formas muito diferentes e estavam inseridos em culturas diferentes, inclusive. E quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nós vemos que existe uma unidade nesse texto. Isso só pode ser explicado a partir da autoria, na inspiração divina na escrita de todos esses livros. Embora não se tenha negligenciado, né, os estilos e a maneira de cada um dos escritores, nós percebemos nitidamente que existe uma mensagem que flui por cada um dos livros das Sagradas Escrituras. Todas essas evidências, elas apontam para um autor atemporal, alguém que está comandando toda a história e deixou o seu DNA nesses textos a partir da inspiração para esses escritores. Então, nós devemos compreender a inspiração divina como a chave para a conexão entre todos os textos bíblicos. Bom, e essa inspiração, ela pode ser compreendida justamente pela unidade do texto, né? Pela harmonia entre os diferentes textos que possuem diferentes gêneros literários. Nós temos poesia, legislação, narrativa, crônicas, salmos, muitos estilos literários diferentes que mesmo assim contam a mesma história. E se nós pudéssemos resumir, né, em um único propósito, um único objetivo de todo o texto bíblico, nós vamos perceber que o tema da Bíblia é um só. Mesmo com toda essa diversidade na escrita que nós estamos falando hoje com vocês, nós podemos identificar um único tema nesse grande livro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia descreve a existência de um plano divino para a redenção da humanidade, né, que foi ameaçado lá em Gênesis, a partir da queda de Adão e Eva. Desde então, vai se construindo progressivamente um plano de redenção para a humanidade caída. Então, aí nós temos um conceito muito interessante que é a revelação progressiva da palavra de Deus. Aos poucos, ela vai mostrando a necessidade de um Salvador ou um mediador entre Deus e a humanidade, a necessidade de um Messias, de um Salvador, que viesse à Terra para ser o sacrifício perfeito de remissão dos pecados dessa humanidade. E aí nós vamos acompanhar no Antigo Testamento a construção, né, o desenvolvimento de um sistema de sacrifícios que seria uma sombra do sacrifício desse Messias. Através do templo e do sacrifício de animais que eram feitos nesse templo, se tem um vislumbre, né, de um grande sacrifício definitivo que necessariamente teria que acontecer para que esse sistema pudesse ser concluído. Além disso, nós vemos que reis foram levantados em Israel como sombras de um grande rei que viria governar não apenas Israel dessa vez, mas toda a humanidade. E além disso, também profetas que foram levantados por Deus para proclamar a vinda próxima desse Messias. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos o ministério de Jesus, e a partir do ministério de Cristo na Terra, nós identificamos claramente que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E desde que a Bíblia foi concluída com o final do livro de Apocalipse, nós não precisamos de novos textos, não precisamos de novos textos sagrados, porque tudo que está na Bíblia é suficiente para guiar a humanidade até o fim da sua história, como nós já falamos várias vezes aqui também a respeito desse tema ao longo desses últimos vídeos. Então, o que está na Bíblia é suficiente para que eu e você possamos viver com dignidade na Terra.
O que estamos construindo desde então, como igreja agora, a era da igreja, né, é uma nova história baseada na vida de homens e mulheres comuns que estão transformando suas gerações a partir da compreensão, do estudo e da aplicação desses textos antigos, mas ainda assim muito recentes e atuais. Eu e você, nós fazemos parte do agir de Deus nesta geração. E esse é o nosso maior privilégio, ao mesmo tempo que é a nossa maior responsabilidade. E com isso nós concluímos a nossa jornada, né? Esse é o último vídeo da nossa série de 60 dias do mundo das séries. Eu quero agradecer a você por nos acompanhar até aqui. É uma alegria todo o projeto que nós começamos e conseguimos concluir. É uma grande alegria no nosso coração, um sentimento de dever cumprido, né? Aquilo que nós dissemos para vocês, nós conseguimos cumprir, concluindo. Não foi fácil essa maratona de vídeos, mas ficou muito legal. Gostei muito da companhia de cada um de vocês, da interação, né, seja nos comentários, seja curtindo, seja nas outras redes sociais comentando também. É uma alegria para nós termos uma família, né, de amigos tão boa quanto vocês que nos acompanham. Eu espero que você tenha melhorado alguma área da sua vida ao longo desses vídeos, né, e que você possa nos acompanhar nas próximas sagas e nos próximos projetos que virão a seguir. Eu quero aproveitar esse último vídeo para agradecer a editora 100% Cristão pela parceria neste projeto. Agradecer também ao nosso editor, o Kiko de la Rocha, que fez um trabalho primoroso, muitas vezes trabalhando durante a noite, né, virando madrugadas aí para editar os vídeos da nossa série. Agradeço muito pelo trabalho de qualidade que você fez. Agradecer a todo mundo que nos ajuda, né, nas redes do Parábolas, toda a equipe que trabalha com a gente nesses anos todos de jornada, especificamente nesses últimos meses, para que a gente pudesse gravar esses vídeos para vocês. Agradeço principalmente, né, a Deus que nos deu a sabedoria, a força e a perseverança de começar e terminar esse projeto. Agradeço a você, espero que você me acompanhe, né, nas próximas jornadas que virão em breve. Fique com Deus, fique bem, se cuidem. Até o próximo projeto. Um grande abraço a todos.